o meu canto. Lucas 16, versículo 19, por gentileza. Glória a Deus. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Diga glória a Deus. Você vê que esse homem tinha o quê? Tudo. Não lhe faltava nada. E no versículo 20 diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o que? Olha aqui para o pastor, por favor. A diferença de pessoa para pessoa. Os dois morreram, tanto o rico como o pobre. Lázaro, que era um mendigo, enfermo, desprezado, que não tinha nem o que comer, morreu. Só que a palavra de Deus está relatando que quando Lázaro morreu, os anjos vieram e o levaram. O rico também morreu. Eu não sei se você percebeu a diferença. O rico foi sepultado. Esse Lázaro, ele foi levado pelos anjos de Deus, não é porque simplesmente ele era pobre ou mendigo, enfermo, não. Ele foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão, porque ele era um homem que temia a Deus, que agradava a Deus. Aquele homem, ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo que ele não tinha nada, ele tinha, porque ele tinha Deus na vida dele. Meu irmão, mesmo que aí fora você não tenha nada, financeiramente falando, fisicamente falando, mas se você tiver Deus na sua vida, você tem tudo. De repente, digamos que você é uma pessoa que não tem saúde. De repente você é aquela pessoa que não tem paz. Mas se você tem Deus na sua vida, se você obedece a Deus, se você agrada a Deus, mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar tudo isso. Paz, prosperidade, saúde, felicidade, uma família abençoada. Quem consegue entender isso, igreja? Amém? Mas a Bíblia está dizendo que o rico morreu e foi sepultado. Ou seja, aquele rico, ele não foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão representa, na palavra de Deus, um lugar de descanso. E o lugar de sepultamento, que está se referindo à palavra de Deus, está se referindo a um lugar de tormento. Um lugar de tormento. Aquele rico que tinha tudo, ele morreu, já foi para um lugar de tormento, de dor, de sofrimento. Mas olha, ele foi para um lugar de tormento, de sofrimento, não era porque ele era rico, não. Porque não é pecado ser rico, não. E ser rico não é pecado.
A Bíblia diz que é dom de Deus que o homem tenha do bom e do... É dom de Deus. É dom de Deus que você tenha riquezas. O que nós não podemos é ser apegado às riquezas, ao dinheiro. O que nós não podemos ser é avarento. Amém, igreja? O que nós não podemos é trocar Deus por uma imagem, pelo dinheiro. É isso que nós não devemos fazer. Quem consegue entender isso? Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro que ela tem. Tem pessoas que o Deus dela, por exemplo, a mulher, o Deus dela é o marido. Tem mulher que quando o esposo morre, o mundo para ela desabou, ela perde. Ou quando o marido se separa dela, o mundo para ela desabou, porque era o Deus dela. Amém, gente? Então aquele homem, aquele rico, ele foi sepultado, ele foi para um lugar de sofrimento, porque ele adorava outros deuses. Aquele mendigo, ele adorava o Deus de Israel. E aquele homem, aquele rico, adorava os deuses de gesso, de metal, de madeira, segundo o costume deles. Amém, igreja? A Bíblia não relata, mas os historiadores falam a respeito desse rico. Ele era um homem que não adorava o Deus vivo. Ele adorava os deuses mortos, feitos por mão de homem. Ou seja, adorava os espíritos, ia na macumba, ia na feitiçaria, ia no candomblé, na umbanda, no cartomante. Ele não temia quem? A Deus. Amém? Você vai entender mais aqui abaixo que esse rico, ele fazia tudo isso. Continuando aqui a leitura, o que ele fazia? Vamos lá, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Diga glória a Deus. Aquela pessoa que teme a Deus, ela não passa pela segunda morte. A matéria, ela morre, que é a primeira morte, mas o espírito não passa pela segunda morte, porque a Bíblia se refere ao lugar que há fogo e enxofre, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse. Se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 14, 15 ou 21, 14, 15. Depois vocês conferem em casa. 20, 14, 15. Então, a palavra de Deus diz que o espírito daquele que serve a Deus não passa pela segunda morte. Mas aquele que não serve a Deus, ele já vai para um lugar de tormento. Ele passa pela segunda morte. Você vê que o mendigo, o homem mendigo, pobre, que servia a Deus, que amava a Deus, que agradava a Deus, quando ele morreu, os anjos do Senhor já veio e já levaram ele para um lugar de descanso. Aquele rico que não temia a Deus, que fazia tudo errado, que matava, roubava, se prostituía, falava palavrão, que não queria deixar a sua promiscuidade, que não queria deixar as coisas mundanas para agradar a Deus, quando ele morreu já foi direto para o... Está escrito aí, tá? Versículo 24. É o 23, né? No inferno, estando em tormentos, está vendo? Ele já estava em tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então
clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe o dedo em água. Olha o tormento que estava aquele homem. Molhe o dedo em água, a ponta do dedo, e me refresque a língua. Você vê a tormenta da segunda morte como que é. Porque estou atormentado nestas chamas. Aquele homem estava atormentado em que, igreja? Em chamas. Essa é a segunda morte. A matéria, quando ela morre, ela é absorvida pela terra, se dilui, se desmancha na terra. Mas o Espírito, ele vai pagar pelos erros da carne. Quem consegue entender isso? O Espírito que está em nós, ele vai pagar pelo erro cometido pela carne. E diz assim no versículo 25: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Quem está entendendo, igreja? Aquele homem que agradava a Deus, ele estava sendo consolado. E aquele que não agradou a Deus, aquele que brincou com as coisas de Deus, que não foi fiel com Deus, já estava no lugar de tormento. Meu irmão, não brinque de ser cristão. As pessoas aí fora brincam de amar a Deus. Pastor, como que as pessoas lá fora brincam de amar a Deus? Porque as pessoas lá fora falam palavrão, mata, se for caso de roubar, rouba, vai no cartomante, vai na benzedeira, vai no pai de santo, brinca de amar a Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E diz mais aqui no versículo 26: Ei, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os que de lá passar para nós. Ou seja, olha aqui, pastor, por favor. Aquele que morreu não pode voltar a esse mundo para visitar os vivos. Aquele que morreu, ou ele está no lugar de descanso ao lado de Abraão, no seio de Abraão, ou ele já está no lugar de tormento. Nenhum nem outro pode vir aqui nesse mundo mais, porque há um grande abismo entre os vivos e os mortos. E de repente você diz: ah, pastor, eu sonhei, e no meu sonho o fulano que morreu veio me visitar. Que veio te visitar com um espírito maligno, usando a voz e a figura da pessoa que morreu para dizer que é teu ente querido. E se a pessoa continuar com essas atitudes, com esses pensamentos, chega um momento que a pessoa fica, porque o diabo enlouquece a pessoa. O diabo, ele enlouquece, leva a pessoa à loucura. E a pessoa fica: ah, eu vi o meu irmão que morreu, meu tio, meu avô. É mentira. Há um grande abismo entre eles e nós. Esse negócio de fazer. Posso falar? Posso falar? Você não fica bravo comigo, não? Olha lá, hein?
fazer reza para afinar, oração para afinar, isso aí não existe não, isso é mentira. Tudo isso é mentira, esse negócio de um mês, reza de um mês, reza de um ano, de não sei quantos dias, tudo isso é mentira, não existe isso, porque quem já morreu, irmão, acabou, já era. Ou ele está no seio de Abraão, ou ele já está no lugar de tormenta, porque ali é o espírito dele que está lá. Você pode acender vela, levar flores, tudo, você pode fazer o que você quiser, a pessoa não pode se achegar a mais esse mundo. No dia de finado as pessoas, olha, compra a rosa, um botão de rosa custa hoje 50 centavos, no dia de finado um botão de rosa custa R$5, e as pessoas compram um maço de rosa, vai levar, colocar no túmulo daquela pessoa que já morreu, acende vela de 7 dias, de 30 dias, de não sei quantos dias, para clarear a pessoa que morreu. Se a pessoa morrer sem Jesus, você pode acender a vela de 300 anos, não vai clarear ele, porque ele já está em tormento. Quem consegue entender isso? Amém, igreja? Não foi isso aqui que eu preguei de manhã, não. Só que Deus colocou no meu coração para pregar isso aqui agora à noite, porque eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Meu irmão, se um dia você foi no cartomante, na benzedeira, no pai de santo, na mãe de santo, você foi no lugar totalmente errado. Se você é aquela pessoa que consulta lá os tarô, os búzios, você está indo no lugar errado, a sua vida só vai dar para trás, a sua vida só vai desandar, porque Deus não habita em tais coisas. Glória a Deus. Deus não habita. E olha o que diz mais aqui, ó, versículo 27, né? Então replicou o rico, falando: Pai, eu te imploro que os mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Aquele homem queria que Abraão mandasse Lázaro vir na casa dos vivos para dizer: olha, eu estou num lugar abençoado, de descanso, e o seu irmão está num lugar de tormento. Ou seja, os mortos não podem falar com os vivos, e nem os vivos falar com os mortos, porque é um grande abismo entre eles e nós. Quem está entendendo, igreja? Aí Abraão responde para aquele rico e diz assim, ó, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm quem? E os profetas. Ou seja, Moisés não está hoje aqui, mas você tem o seu pastor para dar ouvido. Você tem a palavra de Deus para dar ouvido. Então ouça o que o anjo da igreja, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, está te ensinando nessa noite. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido, o que o anjo diz às igrejas. E o anjo da igreja é o teu pastor. Se você der ouvido ao anjo da igreja, ao teu pastor, você vai ser muito abençoado. Se você colocar em prática o que Jesus diz na palavra dele, você vai ser ricamente abençoado. Não há inferno, não há demônio, não há nada que impeça Deus de te abençoar. Mas só depende de você. Depende de você, dos seus pensamentos, do seu coração. Coração, mente, não é coração que pulsa o sangue. Coração, mente, pensamento. Porque é dos teus pensamentos que vêm as boas atitudes e as más atitudes. Pensamentos. Se os seus pensamentos forem bons, o seu caminho será bom.
Se os seus pensamentos são maus, os seus caminhos serão todos maus. Amém, igreja? E Abraão continuou e diz assim no versículo 30. Mas insistiu, o homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se-ão. Aí Abraão diz assim, ei, igreja, povo de Deus, princesas, príncipes, ei, lindos, vocês são lindos, sabia? Você já se olhou no espelho hoje e já disse assim: eu estou olhando aqui eu estou filmando a mensagem, mas eu sou bonito demais. E você já olhou hoje para o espelho? Você já falou para você mesmo: eu sou linda, eu sou linda. Você já falou isso para você? Por isso que você anda muitas vezes cabisbaixo. Se você não acha você mesmo lindo ou linda, o que a pessoa vai dizer de você? Quem entendeu? Você pode me achar feio demais, mas eu estou olhando aqui, meu Deus, eu sou lindo demais, demais. Os irmãos que vão assistir esse vídeo aí vai concordar ou discordar comigo, porque eu sou lindo demais. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é lindo. Você é linda. Amém, igreja? E olha o que diz aqui no versículo 31 para nós encerrarmos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Uma vez que até mesmo quando Jesus ressuscitou, teve alguém que disse: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. É tanto que o Senhor Jesus depois apareceu aí e disse: põe a mão aqui, ô Tomé. Aqui, os furos nos pregos na minha mão. Coloca aqui o teu dedo, vê se tem os furos. Ei, Deus, Ele te ama. Você é muito importante para Deus. Não vale a pena ficar pelos cantos, cabisbaixo. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. O mundo inteiro pode me odiar. Deus me amando, isso é o suficiente para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, o mundo inteiro pode dar as costas para você. O importante é Deus não dar as costas para você. Mas isso só vai depender de você mesmo. Não vai depender mais de ninguém. Continuando aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Rapidinho. Eu já vou encerrar aqui a mensagem. Só para mostrar para você a continuação dessa mensagem aqui. Glória a Deus. Apocalipse 14 a 20, 14. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda, o lago de fogo, ou seja, o inferno e a morte foram lançados lá. Amém? O espírito da pessoa que não teme a Deus será lançado nesse lugar, no lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, lá no capítulo 21,
fala a respeito dos feiticeiros, dos idólatras. Eu não me recordo agora o versículo, vê se acha aí para minha esposa. A palavra de Deus diz que o afeminado, o feiticeiro, todos aqueles que não temem a Deus será lançado no lago de fogo. Eu te pergunto, e não precisa você me responder não, guarde para você. O que é que você quer da sua vida, para a sua vida? Aqui nesse mundo e quando você partir, principalmente quando você partir, porque aí não vai ter mais jeito. Enquanto há vida, a esperança de Deus perdoar e o nosso nome ser encontrado no livro da vida. 21, 7 e 8. Vamos lá. 21, 6. Vamos aqui. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, se você tem sede de justiça, a água da vida é o Senhor Jesus para você. Se você precisa de uma resposta, Jesus é essa fonte de água viva para você. Então você, nós temos que nos esforçar para que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida, para que nós não venhamos lançar o nosso espírito no lago de fogo. E no versículo 7 diz assim: ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda é forte. É ou não é? Vamos repetir aqui os versículos 8. Quando a Bíblia está se referindo aos covardes, não é a pessoa que tem medo disso, daquilo outro, não. É aquela pessoa que não confessa que Deus é na vida dela. A pessoa que tem vergonha de dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico. Então a Bíblia diz que essa pessoa é um covarde, porque não confessa o amor de Deus na vida dela. Quem está entendendo? Amém? E diz mais assim, quanto, porém, aos covardes que não confessam o nome de Deus na vida dele, aos incrédulos. Quem é o incrédulo? Aquele que não crê no Senhor Jesus, que não tem o Senhor Jesus como seu Deus, que o Deus dele é de pau, de pedra, de papel, de gesso, de sei lá do que. E diz mais: aos abomináveis, aos assassinos. Não precisa nem explicar assassino e abominável, né? Abomináveis são aquelas pessoas que praticam sexo com animais. A pessoa que pratica sexo com animal é abominável para os olhos de Deus. Também aquela pessoa que vive fazendo contenda entre irmãos é abominável para os olhos de Deus. Tem 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. A 7ª é a pessoa que vive fazendo contenda de irmão contra irmão. Amém, igreja? Amém. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, o pai de santa, a mãe de santa, cartomante, jogador de buzo, aquele que faz negócio de horóscopo,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu? Você entendeu? Então glorifica a Deus, irmão. Fique de pé no seu lugar, por favor. Deixa eu fazer uma oração por você. Deixa eu fazer uma oração. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui se encontram os teus filhos, filhos estes que te amam, filhos estes, meu Pai, que querem um compromisso com o Senhor, filhos estes, meu Deus, que não aceitam viver mais na prática do erro, do pecado, mas querem viver e andar na tua presença. Pai, toma cada um nas tuas mãos, meu Pai, e abençoa os teus filhos. Concede a eles, meu Pai, uma vida abençoada, uma vida, meu Deus, na tua presença. Meu Deus, cuida desse povo, cuida dos teus filhos queridos, dos teus filhos amados, Pai, pois eu entrego cada um nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome